Vamos começar o conjunto de problemas número 3 do livro Um Círculo Matemático de Moscou. Vamos começar pelo primeiro problema desse capítulo, que diz que há 10 cestas arrumadas em círculo. Eu fiz um desenho ilustrativo. E a pergunta é se é possível colocar laranjas nesses cestos em quantidades, a quantidade que você desejar, de modo que, se eu escolho 2 cestas consecutivas, a diferença de laranjas de uma para outra é sempre de uma unidade. É esse o problema que a gente tem que resolver, responder se é possível fazer isso ou não. O primeiro reflexo talvez seja ir preenchendo as cestas da seguinte forma: uma laranja, depois na seguinte 2 laranjas, depois 3 laranjas, 4 laranjas, 5 laranjas, 6 laranjas, 7 laranjas. Perceba que dessa maneira, se eu escolho, por exemplo, essas 2 cestas, a diferença da quantidade de laranjas de fato é 1. Só que aqui tem um problema nessa nossa montagem. Os cestos estão formando um círculo. Então, se eu continuar, em algum momento eu vou me deparar com um problema, que é esses 2 cestos são adjacentes e a diferença entre eles não é de uma laranja, e sim de 9. Então, não é essa a solução. Eu sugiro que você pause o vídeo e faça experimentações aí, vê se você consegue resolver esse problema. Já já a gente volta com a solução. Eu vou mostrar para você aqui agora uma possível solução. Ela não é a única. E depois a gente vai discutir por que ela dá certo ou por que ela não dá certo. Eu vou começar colocando 4 laranjas aqui. Aqui eu vou colocar 3, depois 4, depois 3, depois 4, depois 3, 4, 3, 4 e 3. Perceba que quaisquer 2 cestas adjacentes, inclusive aquelas 2 que deram problema, agora tem diferença de uma laranja. Por que isso funciona? Na verdade, primeiro você precisa entender o que é a paridade de um número. A paridade de um número é classificá-lo em par ou ímpar. Então, quando a gente fala paridade de um número, qual é a paridade de um número? Pode ser par ou pode ser ímpar. Inclusive o zero. O zero é sempre um número par, ok? Bom, por que isso funciona? Se a gente quer... Bom, vou deixar esses valores aqui, eles não vão nos atrapalhar. Se a gente quer que a diferença entre 2 cestas consecutivas seja 1, é porque essas cestas precisam ter paridades diferentes. Numa delas você vai ter que colocar um número par ou ímpar e na outra o contrário, com diferença de uma unidade. Se você tem uma quantidade par de cestos, você consegue ir intercalando par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, e quando chega lá no final, se você começou por um número cuja paridade é par, você terminará por um número cuja paridade é ímpar, e aí a nossa solução está perfeita, vai funcionar. Agora vamos imaginar que a gente troque aqui para 9 cestas. Então eu estou tirando uma das cestas. Será impossível resolver esse problema agora. Por quê? Porque se você começa com um número cuja paridade é ímpar, o próximo tem que ter diferença de 1. Então, ele terá que necessariamente ser um número par. Pode ser 4 aqui no caso, no nosso exemplo, ou pode ser 2. Né? E o seguinte vai ter paridade ímpar, depois a paridade dele é par, ímpar. E como a quantidade de cestos é uma quantidade ímpar, é o 9, inevitavelmente você vai terminar com a mesma paridade que começou. Então, se você terminar com a mesma paridade que você começou, ou a diferença entre eles vai ser 0, ou a diferença vai ser 2, ou a diferença vai ser 4, ou 6, e aí a diferença vai ser um número par. Por isso, só é possível resolver esse problema se a quantidade de cestos for um número par. Se for um número ímpar, não dá para resolver. O problema número 2 pergunta para a gente o que é maior, a soma de todos os números pares de 0 a 100
ou seja, 0 mais 2 mais 4 mais 6 mais 8 até o 100, ou a soma de todos os números ímpares de 1 a 99, ou seja, 1 mais 3 mais 5 mais 7 até o 99. E também pergunta para a gente qual é a diferença entre essas duas somas. Então, mais uma vez, eu vou dar um tempo para você pensar e daqui a pouco a gente volta. Eu escrevi aqui para você a soma dos pares e embaixo a soma dos ímpares. Bom, de saída, fica claro que esse zero aqui não tem nenhuma interferência no resultado da soma dos pares. Então, eu vou contar a minha soma de pares a partir do 2. Uma coisa que é importante você notar, e não é muito difícil, é que tanto em cima, depois que eu tirei o zero, quanto embaixo, nós temos 50 números. Eu disse que não é difícil entender isso porque, veja só, 2 é o primeiro número, 4 é o segundo número, 6 é o terceiro número, ou seja, os números que vão aparecendo aqui, você pode ir contando se você dividir por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, ou seja, esse é o primeiro número. Se eu pegar o 40 aqui no meio e dividir por 2, ele será, você perceberá que ele é o 20º número. Então, se você pega o 100 ao dividir por 2, você se dá conta de que ele é o 50º número da minha soma. E a mesma coisa acontece para a soma dos ímpares. Perceba que a diferença é sempre de uma unidade. Essa é uma maneira de perceber que a quantidade de números embaixo é exatamente a mesma de cima, ok? Então agora eu vou olhar para esses números na vertical. Perceba que a diferença do de cima para o de baixo é 1. O de cima é uma unidade maior do que o de baixo. O mesmo acontece entre o 4 e o 3. O mesmo vai acontecer entre o 6 e o 5, ok? Entre o 8 e o 7, e assim até lá no final. Ó. O 98 é uma unidade maior do que o 97. E o 100 é uma unidade maior do que o 99. Então, se todos os números de cima são maiores do que os seus pares, os seus equivalentes aqui de baixo, é sinal de que a soma de cima vai dar mais do que a soma de baixo. Mais ainda, se a diferença em cada comparação aqui foi de uma unidade e nós temos 50 números, é porque ao todo a diferença entre a soma dos pares e a soma dos ímpares é igual a 50, né? A diferença aqui foi de 1, aqui de 1, logo a diferença aqui passou a ser de 2 e assim por diante até o final. Então, a diferença é 50, sendo que a soma dos pares é maior do que a soma dos ímpares. Espero que você tenha gostado, te espero para o próximo encontro.